Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça em nossos corações, no nosso ambiente doméstico, nas nossas vidas. Continuamos, a nossa proposta de fazer o estudo, ainda de forma virtual, em razão aí da orientação que ainda temos da Federação Espírita, do CERJ, de nos mantermos com a casa fechada, para resguardar todos nós de uma contaminação e de uma situação de enfermidade. Mas a gente sempre repete, e é muito importante a gente não esquecer nunca. Estamos afastados fisicamente da nossa casa, mas não estamos afastados de Deus, não estamos afastados de Jesus e não estamos esquecidos pela espiritualidade dessa casa. Então todos nós estamos conectados aqui nessa casa de Deus. E o nosso pensamento é que nos leva às vibrações e às circunstâncias que nos fazem bem ou nos fazem mal. Então, por estarmos conectados aqui, ligados a Deus, buscando o aperfeiçoamento moral, estamos sim amparados e assistidos pela espiritualidade desta casa. Vamos fazer então a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa mensagem diz assim: guardai-vos. Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Foi palavra de Judas, está no capítulo 10. Em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato, relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que elas sabem, como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não seja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com dádivas de Deus que já possuem. Bom, meus irmãos, aqui a nossa mensagem vem trazer aquelas pessoas que debocham, aquelas pessoas que criticam, que por não conhecerem e muitas vezes nem se interessam por conhecer antes de falar, fazem esses comentários ou essas brincadeiras de mau gosto, mas a gente tem que estar preparado pelo seguinte: são espíritos ainda que estão em evolução igual a nós. E por uma circunstância, por um momento, na sua caminhada, ainda faz coisas erradas, ainda debocham daquilo que não conhecem, fazem brincadeira de mau gosto daquilo que não conhecem, mas vão conhecer. Um dia conhecerão e olharão para trás e vão se arrepender de ter debochado ou criticado aquilo que não se interessaram em conhecer. E aí eu lembro de Allan Kardec, que não era um homem religioso, era um homem de ciência,
e que ao tomar conhecimento daqueles fenômenos, não debochou. O que ele fez? Vamos lá conhecer. E ele pensou, bom, ou é uma farsa, ou é alguma coisa que nós ainda não conhecemos. E se debruçou como um homem de ciência e de pesquisa e descobriu que ele não sabia nada, né? Que existiam tantas coisas ainda que ele, como um homem extremamente capacitado no conhecimento do mundo, desconhecia completamente as coisas de Deus. Então a gente não tem que se preocupar, a gente tem que orar por essas pessoas, né? Tivemos há pouco tempo aí um programa de humorismo que houve uma crítica muito grande, que debochou de Jesus e criou uma polêmica danada. São ignorantes, são espíritos tão atrasados moralmente que não respeitam, mas todos nós temos defeitos e todos nós vamos chegar um dia à perfeição. Então Deus vai dar oportunidade a cada um de nós, como nos dá dentro das nossas limitações, também eles terão um momento de verificar que estavam totalmente errados e despertar, né, para essa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Bom, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e em primeiro lugar a gratidão, essa palavra tão importante que ela deve estar presente nas nossas vidas diariamente. O nosso muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por essa oportunidade sagrada de estarmos encarnados, porque por mais que a gente reclame, por mais que as pessoas se queixem, ninguém quer desencarnar. Então, já que nós não queremos voltar para a pátria espiritual, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por termos superado mais um dia. Estamos aqui nessa terça-feira à noite, superamos o dia com as dificuldades que muitos de nós tivemos, mas Deus nos fortaleceu, nos ofereceu a resistência e a força para chegarmos à noite, para termos vencido mais um dia. Isso também é motivo de gratidão, porque na maioria das vezes nós não aprendemos com amor. Precisamos da ferramenta da dor e do sofrimento para despertarmos, para aprendermos. Então, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, nosso mestre, nosso médico. Obrigado, Padre Germano, com toda essa legião de trabalhadores invisíveis, mas incansáveis, que nos amparam, nos fortalecem, nos orientam, nos acolhem, estão ao nosso lado, principalmente nos momentos mais difíceis. O nosso muito obrigado. Pedir a espiritualidade desta casa, que nesse momento de estudo possa intuir e inspirar a nossa querida irmã Lourdes, que fará uso da palavra, para que ela possa trazer a cada um de nós a reflexão, o esclarecimento, o fortalecimento da nossa fé. E assim, Pai, com a nossa gratidão e com o nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Boa noite. Quero fazer um agradecimento também à nossa espiritualidade por termos os nossos livros para podermos estudar e aprender um pouquinho, né? Nem que seja assim um grãozinho de mostarda, né? Como ele dizia. E principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o meu livro de cabeceira, porque é tão antigo e tão atual, né? E mais uma vez fiz um estudo do Evangelho do capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São o que dizemos, os dons que temos, na verdade, recebemos de Deus. São muitos os dons mediúnicos: cura, visão, audição, premonição, intuição e outros.
Ou seja, esses dons, né, que vêm de Deus, nada mais é do que a nossa manifestação mediúnica. Alguns mais afloradas, outros acham que não tem dom nenhum, não é verdade? Que diz, eu não tenho intuição de nada, eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não sei nada. Mas todos nós somos médiuns, né? Às vezes não precisamos desenvolver esses dons, e Deus sabe o porquê. E os outros que desenvolvem muito isso, será que é só uma missão? Ou ele tem que resgatar, né, algumas coisas através desses dons de Deus? E às vezes não valorizamos isso, não prestamos atenção nisso. Temos que prestar atenção tanto os que têm esses dons e os que não têm, para não cair nos falsos profetas, né? Que nós já tivemos até o estudo sobre isso, que sempre acaba nos alertando sobre isso. Temos aqui o dom da cura, que vem falando no Evangelho. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Está em São Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. Jesus aconselhava os seus discípulos a não usar esses dons como o comércio da vida, né? A gente vê muita gente aí trocando esses dons por dinheiro, seja colocando carta, né, búzios, dizendo que cura, que prece, e são coisas muito perigosas, tanto para quem vai se consultar com essas pessoas, como os médiuns que estão utilizando isso. E temos alguns que nem têm esses dons, né? E que usam de artimanhas assim absurdas para enganar as pessoas. E as pessoas, num desespero, acabam acreditando e aceitando esse tipo de coisa. Que nem preces pagas, é outra coisa que está aqui no nosso Evangelho. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precavei-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas, os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Está em São Lucas, no capítulo 20, nos versículos 45 a 47, em São Marcos, no capítulo 12, dos versículos 38 a 40, e em São Mateus, no capítulo 23, no versículo 14. Para ver como já naquela época já haviam pessoas com um puro prazer de enganar, de iludir, de falsificar a bondade, a prece, né? Por que eu vou cobrar de você para fazer uma prece para você? Qual o objetivo? Vamos supor, você me pede uma prece, eu te cobro R$1.000. Quem garante que eu vou estar fazendo essa prece com tanto amor, com tanta fé, com tanta devoção? Aí no capítulo vai falar disso, né? Não tem. A eficácia da prece, né? Pois é o que ele vem dizendo aqui. E a eficácia disso é você mesmo orar por você. Eu posso, por bondade, orar por uma pessoa,
saber que ela está necessitando, que ela está precisando, mas eu não preciso nem falar para ela, eu não preciso cobrar, eu não preciso esperar que alguém me peça, eu posso fazer isso pela caridade da oração, da prece, né? Mas eu não posso cobrar. É ilógico. Quem garante que eu vou estar fazendo isso com dignidade, com respeito, com fervor realmente? Eu posso simplesmente pegar o dinheiro, enfiar no bolso e ir embora. Né? Tantas coisas místicas, acendo o incenso, a vela, um monte de coisa. E quem garante que eu estou fazendo realmente uma oração fervorosa? Porque uma prece fervorosa não precisa de nada disso e nem de lugar específico. Basta você se conectar com Deus, se conectar com a espiritualidade. Basta a gente querer realmente estar precisando conversar com Jesus, com Deus. A gente não precisa nem fazer nem oração ensaiadinha, não é verdade? Com certeza. Tem alguma coisa a dizer, por favor? Basta que a gente peça do fundo do coração. É que a gente sempre fala isso e é muito importante porque todos nós, em algum momento, vamos passar por situações de desespero, de angústia. E a melhor prece é aquela: meu Deus, estou desesperado, me ajuda. Pronto, isso todo mundo sabe, pode ser pós-doutorado em Harvard, pode ser um analfabeto, pedir socorro que está desesperado, todo mundo sabe fazer. E essa prece que vem do fundo do coração, quando a gente está naquele momento de desespero e de angústia, Deus vai ouvir nossas preces. E agora o que é importante a gente saber? Vou pedir com fervor e vou resolver do meu modo. Não. Aí não. Vai ser resolvido da forma que Deus entenda que seja o melhor para nós. Que para nós pode não ser o melhor, mas Deus sabe o que é melhor para todos nós. É que nem uma situação, vamos colocar aqui, de uma pessoa muito doente. Entra e sai do hospital, ninguém vê cura, começa a danificar um monte de coisa do corpo e às vezes um pai, uma mãe, uma esposa, um filho orando para que aquela pessoa continue viva, que aquela pessoa continue ali. Quem garante que aquilo é o melhor para ela? Né? Porque às vezes ela está até limpando o seu perispírito com aquilo e no momento certo ela tem que ir, né? A gente tem que orar e pedir que a espiritualidade faça o que ela tem que fazer, né? Que seja feito a vontade de Deus, que ela passe pelaquilo que ela tiver que passar. A gente não pode ser egoísta, porque é egoísmo, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que a gente ama tanto, sofrendo tanto num hospital com uma doença, e às vezes vai complicando, vai aumentando, e aí a gente vai falando, nossa, e mais isso, e, né, mais um problema achado. Vamos rezar sim, vamos orar, mas vamos orar para que seja feito o que a espiritualidade está realmente precisando passar para aquela pessoa, né? Ou ao contrário, né? Dizer ao contrário, o que a pessoa está precisando passar naquele momento. Não adianta a gente querer prender a pessoa aqui, que às vezes a pessoa se prende, né? Vai ficando cada vez... Pelos apelos da família. Exatamente. Apego porque eu tenho um filho pequeno ou porque a minha mãe não tem mais filho, e vai se apegando e vai piorando a sua situação física, mental e espiritual, né? Isso é muito sério. Então a gente também tem que saber que as nossas preces, nós temos que saber pedir, né? A orar e tomar cuidado com o que a gente pede,
né? Às vezes a gente fala, eu estou cansada de cuidar da casa, de cuidar de filho, de ter que trabalhar. Eu preciso de paz, eu preciso de tranquilidade. Aí você fica doente, fica 15 dias internado no hospital, aí você diz, eu queria tranquilidade, mas não era essa. Não era essa. Não era bem essa. Estou cansado de fazer isso tudo. Então Deus vai te dar uma oportunidade de ficar sem fazer nada, mas vai ficar no leito do hospital. Exatamente. Ou até mesmo no leito de casa, impossibilidade de fazer todas essas coisas que fazia reclamando, né? Exatamente. Aí vai ver, nossa, meu Deus, como era bom quando eu tinha esse monte de problemas, entre aspas, né? É verdade. Porque no meio desses problemas todos, entre aspas, a gente sempre tem um bocadinho, né, de felicidade, de alegria. Às vezes, num tormento todo, surge uma pecinha para trazer um pouco de alegria, né? Um pouquinho de paz. A gente sempre reclama, né? E aí esse momento que a gente está vivendo, né? Está sendo muito importante para aqueles que reclamavam do trabalho, né? Os que não perderam devem estar dando graças a Deus, como é bom o meu trabalho. É verdade. E os que perderam devem estar extremamente arrependidos de ter reclamado tanto e hoje como está fazendo falta. É verdade. Na verdade, eu dou graças a Deus todo dia. Eu estou mais tempo com meus filhos dentro de casa. Eu estou podendo dormir um pouquinho mais. Eu acordava, eu tinha que levantar rigorosamente todo dia, 5 horas da manhã. Não preciso ter hora para fazer nada. Está todo mundo dentro de casa, né? Eu vou ler a hora que eu achar que eu tenho que ler, eu vou estudar um pouquinho na hora que eu posso estudar, vou ver televisão, vou ver meus filminhos, minhas séries que eu gosto na hora que dá para ver, sento para comer com todo mundo à mesa, todo mundo conversando. A gente tem que tirar um pouquinho do lado bom dessa situação. Um lado muito bom, que uniu as famílias, né? Exatamente. As famílias estão mais próximas por conta disso aí, que em tese é uma coisa muito ruim. Mas tem o seu lado bom. E nisso também, minha experiência, também eu posso estar um pouquinho mais próxima de um cunhado que estava doente, que ficou nervoso por causa da pandemia. Eu converso com ele, acalmo ele, ensino, vamos conversar pelo WhatsApp, que está aprendendo a lidar com o WhatsApp, entendeu? No Face, conversando um monte de amigos virtualmente. Mas estamos conversando. Gente, a gente tem que orar no fundo do nosso coração e agradecer. É a gratidão, que foi a palestra que a Regina deu, né? Sim. A gratidão. Em tudo a gente tem que agradecer e tirar a nossa fé daqui de dentro. A fé é de dentro para fora e não de fora para dentro. Não se faz, não é porque você está numa igreja, numa sinagoga ou num centro que você está vendo aquilo tudo, você está com a fé. A fé está aqui dentro, ela tem que vir de dentro para fora. Eu não preciso esperar que ele ore por mim quando eu posso orar. Se eu estiver muito doente, inconsciente, ele orar por mim, vocês orarem por mim, como é que se diz? Uma caridade, porque eu não estou podendo fazer isso, mas se eu posso fazer, por que eu vou pagar para alguém fazer se eu posso fazer, né? Se eu posso me entender e me conectar com a espiritualidade. Eu já contei aqui algumas vezes, mas já que você entrou nesse tema, né? Quando a minha mãe desencarnou, em 2006, aí fica as famílias, tem que fazer lá a missa na igreja, Falei, tudo bem, vamos atender, até porque é uma casa de Deus. Agora, me recuso a pagar, não vou pagar, se tiver que pagar não vai ter missa. E aí, com todo respeito à Igreja Católica, as pessoas que professam, é uma casa de Deus também, mas algumas cobram para fazer uma missa, que é uma prece pelo desencarnado. Até que a Giovana conseguiu achar uma, que ela falou, a gente não vai pagar. Não, tudo bem, bota o nome dela aí, nós vamos fazer. Aí eu fiz, porque pagar, eu falei, não vou pagar, me recuso a pagar para orar pela minha mãe. Exatamente, é a prece paga, é o capítulo. E aí nós caímos aqui naquela parte, né, mercadores expulsos do templo,
que Jesus chega no templo, né? E fica até, vamos colocar entre aspas, furioso com o que ele vê, né? Porque aí vem aqui, eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, os bancos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam um meio de o prenderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Está em São Marcos, no capítulo 11, nos versículos 15 a 18, e em São Mateus, no capítulo 21, nos versículos 12 a 13. Olha aí como até a intuição nos vem, né? Nós começamos a falar sobre a oração. Se é uma casa de oração, por que a gente vai... que nem ali, ele derrubava até as mesas que estavam vendendo pombos, que eram, provavelmente naquela época, acho que eram sacrifícios, né? Deviam sacrificar, que sacrificavam os animais, né? Os cambistas utilizavam aquele templo para aproveitar e ganhar dinheiro, né? Deviam atrapalhar as pessoas que estavam ali com o propósito de uma oração, né? De uma prece de pedir, e vem dizendo claramente aqui no Evangelho, né? Que seria injusto um templo cobrar, porque uma pessoa muito pobre iria dizer: eu não tenho fé porque eu não posso pagar. Né? Eu não posso ter uma religião, vamos colocar assim na época, porque eu não tenho como pagar o dízimo, né? que é chamado, eu não tenho como pagar um sacerdote para fazer uma oração, uma missa, como é que eu vou dizer, uma oração mesmo pelaquela pessoa ou pela família, né? Isso seria muito injusto quando Deus criou todos iguais. Cada um só passa pelo aquilo que tem que passar, se um tem mais dinheiro, se o outro é pobre, mas seria muito injusto você não poder entrar num templo, numa casa religiosa, porque você não tem dinheiro para pagar. E se só seria bem visto se tiver como pagar. E isso acontece até hoje em muitos lugares. Né? Em muitos lugares isso acontece. Nós temos igrejas aí que coloca as pessoas têm que doarem não sei quantos % do seu salário. E acham que isso é certo. Uma vez eu ouvi uma pessoa me falar: não, o meu pastor tem que ser rico. Ele tem que chegar na nossa igreja de um carro zero, bem vestido, ele tem que estar muito bem para poder nos passar coisas boas. Eu fiquei abismada de ouvir a pessoa falar isso. Então ele tem que estar bem financeiramente para poder te evangelizar. Jesus não precisava de nada disso. Ele ia com a sua palavra, com a sua sandalinha ali no deserto, rodando de cidade em cidade, pregando o amor. Tanto que aqui ele perde a paciência dele, vendo que as pessoas, que seriam uma casa de oração, e cobrando, vendendo, comercializando a religião. Isso é completamente injusto, né?
Tem alguma coisa a comentar? Não, tá certo. As coisas de Deus não podem ser comercializadas, né? E aí a gente vai lá no Kardec e quando a gente pega lá o livro que é o Espiritismo, né? E ele coloca muito bem claro e até com assim, o linguajar dele assim, bem rude, né? Que uma das pessoas que estava assistindo, que pediu para assistir aos experimentos e ele ainda estava desenvolvendo e conhecendo mais profundamente, e aí uma coisa que ele pergunta: quanto que o senhor está pagando para estar aqui? Aí a pessoa responde: de certo nada. Aí, pois é, então eis aqui um estelionatário, um falsário diferente, porque passa dias, meses e anos enganando as pessoas, perdendo seu tempo para não ganhar nada. Então, que fraude pode ser essa que a gente vai passar dias, meses e anos enganando as pessoas? Então, com isso, e graças a Deus, a doutrina espírita segue até hoje essa regra que Jesus colocou para nós, e é o tema do nosso capítulo, né? Dá de graça o que de graça recebeste. Então, a gente não pode ser remunerado para estar aqui levando a palavra de Deus. Com todo o respeito os que fazem, cada um segundo as suas obras, a gente aqui não está trazendo tema para criticar ninguém. Nós estamos trazendo um tema à luz da doutrina espírita, interpretando aquilo que Jesus ensinou a todos nós. Cada um faz a interpretação do seu modo. Eu tive uma experiência, tive a oportunidade de trabalhar com um companheiro que ele é pastor, ele tem uma igreja lá em São Gonçalo. E nós conversávamos, trabalhávamos num plantão, então nós conversávamos às vezes a madrugada toda, mas sempre de forma respeitosa. E certa feita eu perguntei para ele: você acha justo você ser remunerado por levar a palavra de Deus? Aí a posição dele, né? Isso eu não estou falando que seja de todos, mas era dele. Eu comecei a igreja era pequena, eu empreendi esforços, eu me dediquei, e se a igreja está prosperando, eu acho justo que eu receba um fruto dessa prosperidade econômica que a igreja pode trazer. E tudo bem, quem sou eu para criticar? Mas eu não concordo e sigo aqui com o que Jesus, ao pé da letra, nos ensinou e que Kardec, desde o início, deixou muito claro. Caridade é de graça. Se é remunerado, é negócio na caridade. Então, eu acho que a doutrina espírita, a gente não é melhor do que ninguém, mas é muito mais razoável e mais lógico e mais ligado ao que Jesus pregou do que as outras interpretações que são dadas. Pois é, que nem aqui, a mediunidade gratuita. Jesus e os apóstolos, quando curavam, faziam gratuitamente. Deus não daria dons especiais, a algumas pessoas para que elas transformassem em profissão. Isso é muito sério. E as pessoas se confundem com isso. Uma pessoa estudar anos para se formar em medicina, seja o que for, isso é uma profissão. Porém, uma pessoa que tem o dom de curar no simples ato de uma oração, não tem o direito de cobrar o que lhe foi dado de graça. Ou seja, vamos ver que há uma divisão e uma separação bem grande que a gente não pode confundir. Uma pessoa que acha bonito ela tentar curar uma pessoa ou tentar achar medicamentos, um tratamento para que essa pessoa possa viver fisicamente um pouco melhor, um pouco mais, alguns anos a mais, ela vai estudar, ela vai gastar dinheiro, ela vai empregar o seu tempo, vai comprar livros, estudando uma profissão. Ela vai, vamos supor, na de cura, de medicina, vamos usar a medicina aqui. Ela vai usar durante anos da vida dela estudando para aprender a tentar amenizar essa situação e ser um profissional na área da saúde.
Ele cobrar é uma coisa diferente. Agora, quando você recebe isso como um dom, ou seja, na mediunidade, que se você encostar numa pessoa e fizer uma oração e conseguir curá-la, tá? Isso é um dom que você recebeu gratuitamente. Você não estudou para aprender aquilo, né? Para utilizar métodos para poder curar. Você faz isso naturalmente. Na verdade, nem você. Porque se você é um médium sério, que trabalha, vai estudar os livros, vai fazer isso com respeito, com dignidade, quem vai estar curando são os espíritos. A espiritualidade que está apta a fazer isso através de você, né? E vai trabalhar de forma séria. E lembrando também que não são milagres, que quem receber até o dom da cura, ela recebeu, ela foi curada porque ela teve méritos para isso. Ela tinha como receber aquilo naquele momento. A espiritualidade é vasta, sabe o problema de cada um é um especial, né? Cada um de nós temos uma vida, nós tivemos vidas passadas, pode ter tido, vamos supor, em várias encarnações errou, e em uma ela fez coisas maravilhosas e ela recebeu aquela graça. Naquele momento ela pode ter recebido aquela graça de se curar, porque às vezes a gente vê coisas aí e aí as pessoas falam, isso é injusto, fulano era uma criancinha, morreu e o outro se curou. Não é injustiça. Não. Cada um tem o seu momento, né? E agora eu vou mais longe. No livro dos médiuns, que nós começamos a estudar, na parte 2, no capítulo 28, tá? É um capítulo inteiro das perguntas 304 a 323, nos deixa bem claro, tá? Essa questão da mediunidade que muita gente usa fraudando determinados poderes, dons para enganar as outras pessoas. E o que acontece com cada médium, com cada pessoa, que tem uns que não são nem médiuns, como eu já falei, que utilizam artifícios, que vem dizendo até aqui alguns artifícios que algumas pessoas usavam antigamente para enganar as pessoas, dizendo que tinha fantasma, que tinha um espírito ali dando algumas, como é que se diz? Algumas respostas para alguma pessoa, se comunicando com alguma pessoa, utilizavam uma forma de captar, vamos supor, uma pessoa que perdeu a esposa ou o marido há muito tempo, está nervoso, ele acaba às vezes falando coisas para outros que estão ali e aquele outro passa para aquele que está enganando, né? Ou então o médium que recebeu um dom tão bonito, ele cai porque ele quer ganhar dinheiro com isso, ele começa a enganar, ele começa a usar a influência do que ele tem para poder ganhar dinheiro e fama em cima disso, só que ele corre um risco muito grande, que está aqui no livro dos médiuns explicando para a gente. Ele cair nas mãos de espíritos zombeteiros, de espíritos imperfeitos, de espíritos que querem aproveitar, se vingar dele. Pode, às vezes, prejudicar uma pessoa que está com toda boa fé, com a esperança, desesperado, achando que vai conseguir alguma coisa, que pode dar uma fortuna inteira. Mas o mais prejudicado é um médium que se deixou a levar por um espírito de baixa vibração e que só quer se divertir com os outros. Isso é muito sério.
E é importante a gente falar, às vezes a gente coloca a culpa no obsessor, né? O espírito, mas só que o obsessor só age porque nós estamos na mesma sintonia dele. Os que a nossa irmã Lourdes está colocando, o coitado do nosso irmão, né? Fazia um trabalho maravilhoso, mas foi desvirtuado pelos obsessores. Não, foi desvirtuado porque ele era ganancioso, e aí os espíritos em desequilíbrio, espíritos atrasados, sabendo que ele é ganancioso, vamos estimular ele a ganhar dinheiro, a transformar o que é uma coisa de Deus e sagrada num negócio. E aí ele se perde, como nós tivemos aí o nosso irmão Rubens de Faria, que fazia um trabalho tão importante, né? Nós falamos isso no outro estudo que tivemos, onde vinham jornalistas, vinham médicos, vinham cientistas, vinham pesquisadores, todos com a intenção de desmascarar aquilo ali, dizendo que era uma fraude. Nunca nenhum deles, foram anos e anos e anos, começou lá atrás com Zé Arigó, nunca ninguém conseguiu dizer que aquilo era uma farsa, que aquilo era uma fraude, até que ele caiu pela ganância no dinheiro e pelas facilidades do amor livre. Conclusão, hoje ele não pode mais exercer esse dom que Deus confiou a ele, que não é um escolhido de Deus, um privilegiado, não. É um compromisso muito sério, que a gente aceita e que a gente vem com a missão de fazer o bem, de usar essa mediunidade ostensiva para curar, para confortar, para levar a palavra de Deus, para levar o alívio daqueles desesperados. E falhamos porque nós somos imperfeitos, não é por causa dos espíritos, porque eles podem até influenciar. Mas se eu tiver um compromisso verdadeiro com esse dom que Deus nos deu e seguir adiante, pensando no bem e não pensando no dinheiro, eles podem até me derrubar de outra forma, por outras fragilidades. Pelo dinheiro não vão. E até nós tivemos uma novela, não sei se você se lembra, O Profeta, que vinha falando sobre isso, que o rapaz tinha um dom enorme, né? Ele conseguia prever, né, o futuro, as situações das pessoas, e foi levado à vaidade, né, e acabou não perdendo os seus poderes, mas vamos colocar assim, bloqueado, porque aí os bons espíritos que trabalhavam com ele, que estavam em determinadas situações para tentar aliviar as dores, né, as perturbações das outras pessoas, foram se afastando, eles foram deixando, você não me quer, você prefere escutar um outro espírito, né, de uma vibração mais baixa, que está lhe oferecendo uma coisa que é mais, como é que se diz, vantajosa, né, seja qual for o sentido. Pode ser da vaidade, pode ser o dinheiro, pode ser do amor livre, como aconteceu com o que ele falou, pode ser de várias situações, né? De autoafirmação. E isso acontece. Se ele renega, se ele se recusa a parar para ouvir os bons espíritos que estão do lado dele, e começa a vibrar junto com aqueles que estão querendo curtir com a cara dos outros, né? Vamos dizer assim, estão querendo derrubar, porque um espírito de baixa vibração, ele pode ter conhecimentos tão grandes quanto um iluminado, gente. Ele pode estudar, porque o mal também perde tempo da sua vida, da paciência de estudar para fazer o mal. A gente não vê tanta gente aí utilizando a própria inteligência para aplicar o 171 nos outros, não é isso? Não é esse o 171 nos outros? Eu fico abismada. Como é que uma pessoa, às vezes, perde tempo da sua inteligência
para criar situações que acabam enganando, às vezes, advogados, né? Empresas grandes, e consegue enganar. Por que não utiliza? São gênios, né? Têm uma capacidade intelectual altíssima, mas infelizmente utilizam para o mal, né? Para o mal. Aí vamos dizer, ele seguiu o obsessor? Não. O obsessor chegou lá e cutucou na vaidade dele. Ele foi porque ele quis. Na verdade, a gente vai porque quer. Por mais que diga, não, eu fui muito tentado, você caiu na tentação porque você quis. Infelizmente, é duro, mas nós somos os culpados pelos nossos atos. Não adianta tentar culpar ninguém. Às vezes a gente chega num ponto em que já não tem mais força, né? Já está para lá de hipnotizado naquela situação. Subjugação, né? Exatamente. Mas aí já é o final da linha, né? Agora, o que mais eu trouxe esse tema? Não é só dos médiuns que tem que se preocupar com essa gratuidade dos dons que ela tem que dar. Todos nós temos que ficar atentos. Eu volto a repetir, nós estamos num momento de pandemia, de desespero, desemprego, né? Falta a comida caríssima, um desespero, você quer sair de casa, você não pode, às vezes acontece tudo junto, às vezes você acaba tendo que ajudar parentes para não passar fome, doentes, você enterrando amigos. O desespero te leva a acreditar nessas pessoas que estão usando os seus dons que Deus lhe deu para fazer o bem para enganar. Nós também temos que ficar atentos para não cairmos nessa situação. Não sermos enganados. É aquilo que eu falei, Jesus nunca cobrou nada. Ensinava aqui os seus apóstolos a dar de graça o que receberam. É a caridade, é a maior caridade que uma pessoa pode dar a outra quando ela tem um dom que ela recebeu assim de Deus. Se eu recebi esse dom da cura, por que não vou curar e por que eu vou cobrar isso? Não tem essa história de dizer, eu vou me jogar nisso de cabeça o dia inteiro, aí eu preciso receber. Não. Chico Xavier não trabalhava e não exercitava a sua mediunidade, Divaldo não trabalhava e não exercitava a sua mediunidade, e tantos outros que temos aí. E era assim, ligação fortíssima com a espiritualidade. Quantos livros Chico Xavier, né, escreveu para a gente aqui pelo trabalho da espiritualidade, e não deixou de trabalhar porque ele precisava comer, ele precisava morar, ele precisava se vestir. Ele não deixou tudo de lado para viver disso. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que ver aonde estão pessoas honestas, pessoas de fé, pessoas com coração puro, passando um pouquinho que seja o que elas aprenderam com Jesus. Porque Jesus nos ensinou tanto e a gente, cada vez que estuda e aprende, é um pouquinho assim que a gente aprende. Às vezes não adianta ler 10 livros e não aprender nada. Às vezes uma única frase num livro, aquilo entrou no nosso coração, que a fé cresceu, a caridade vai aflorando, o nosso amor ao próximo vai aflorando. É o que eu tinha a dizer. Então, verdade. E todos, como começou a nossa irmã Lourdes falando, todos nós somos médiuns. Temos estudado aí, e fica aí o convite e o compromisso de todos nós, trabalhadores e participantes da nossa casa, às quintas-feiras,
às 20 horas, toda semana estamos postando, começamos na última quinta-feira, o estudo do Livro dos Médiuns, porque todos nós somos médiuns. Só que às vezes a gente coloca assim, eu não sou médium, porque não é médium ostensivo, não quer dizer que não seja médium. Todos nós somos médiuns. Temos sim contato com a espiritualidade, somos intermediários sim. Então, a caridade, através da mediunidade, ela é feita por todos nós. Não precisa ser médium ostensivo para fazer a caridade. Aliás, a caridade pode ser feita por qualquer um. Então, essa mensagem nos traz a responsabilidade com a mediunidade que todos temos e como pano de fundo a necessidade de fazermos a caridade. E a caridade tem que ser de graça, porque se a caridade é paga, não é caridade, é negócio. Então, meus irmãos, que a gente possa ter refletido, que a gente possa estar sempre com essa mensagem no coração, o nosso compromisso com Deus, com Jesus, que veio nos trazer todos esses ensinamentos, e com essa espiritualidade incansável, que está do nosso lado, sempre nos intuindo, nos orientando e nos amparando, para que sejamos instrumentos de Deus nessa caminhada nossa aqui, que é pequena, mas a nossa caminhada como espírito é eterna. Então, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e mais uma vez o nosso agradecimento por esse momento de estudo, por esse momento de reflexão, por essa mensagem tão importante para todos nós, como compromisso, porque somos sim instrumentos de Deus. Muitas vezes nem percebemos, mas Deus utiliza cada um de nós para fazer, entre aspas, os seus milagres, para socorrer os aflitos e os necessitados e para curar os doentes também. Então todos nós somos sim instrumentos de Deus, indignos, imperfeitos sim, mas Deus se utiliza do que a gente tem e com isso que a gente tem já é o necessário para amparar aqueles que precisam no momento em que Deus nos dá a oportunidade. Então, obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Germano, por mais essa reunião e por tudo que tem feito por todos nós nessa direção desses trabalhos. Obrigado à espiritualidade amiga, que Deus os abençoe e os ampare e que vocês estejam sempre com esse compromisso latente com Deus e com os necessitados. E assim, Pai, com nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião.